Então vamos lá, meus irmãos, por uma hermenêutica missional. Esse ponto aqui ele é muito importante. São duas disciplinas que eu leciono e que eu gosto muito. E a minha área é essa área de interpretação, essa área de hermenêutica. Então vamos com bastante atenção nesse ponto para que a gente não crie monstros. Por uma hermenêutica missional. O que significa isso? O que significa uma hermenêutica missional? É uma tentativa de se ler a Bíblia. É a tentativa de se ler a Bíblia não em busca de textos que comprovem a missão, mas ler a Bíblia numa perspectiva missional, entendendo que a própria Bíblia foi escrita com a intenção missionária. Não é aquela coisa que na nossa disciplina anterior a gente veio falando, entender, ter uma visão da unidade bíblica. A Bíblia é como um único livro, não como recortes. Então, o comum nos cultos de missões não é um pensamento unificado da Bíblia como um livro de missões, um livro missionário, missiológico. É pegar um verso e tentar achar nele um aspecto missiológico, um aspecto da missão, um incentivo à missão. Mas não, quando se fala de uma hermenêutica missional, está se falando de uma ideia de se ler a Bíblia como um partir do princípio que a Bíblia é um livro missionário e ter em mente que toda a Bíblia está tratando da missão de Deus, um aspecto da missão de Deus. E ainda que toda a Bíblia esteja tratando de um aspecto da missão de Deus, não quer dizer que a gente vai verificar uma ordem para ir ou deixar de ir, uma tática, uma técnica, um modo de fazer missão. Não necessariamente. Quando a gente pensar no modo hermenêutico de ler a Bíblia, nós precisamos ter esse cuidado. Por exemplo, quando Jesus diz: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Jesus não está dizendo que em cada vírgula, em cada ponto em vírgula, em cada versículo da Bíblia, você vai encontrar ali uma cristologia. Todavia, o que ele está falando é que é o fim principal das escrituras, é testificar, é apontar, é conduzir a ele, conduzir ao reconhecimento e conhecimento de quem ele é. Então, da mesma maneira, guardadas as devidas proporções, quando nós falamos de uma hermenêutica missional, não quer dizer que ao lermos a Bíblia como um livro missionário, não quer dizer que em cada vírgula, cada ponto, cada versículo nós vamos pegar uma expressão da Missio Dei, uma expressão da grande comissão, uma expressão de evangelismo e discipulado. Não. Mas vamos ter em mente que toda ela está apontando para o cumprimento da missão de Deus. Então, nada ali é estático ou sem propósito. Tudo tem um propósito do cumprimento dessa missão. Diante disso, o Christopher Wright, mais uma vez, ele diz: queremos sugerir que o estudo da teologia bíblica da missão não pode se resumir à coleta de textos que comprove que a missão é bíblica, mas a encontrar um modo de uma leitura missional da Bíblia. Seguindo, então, nós temos aqui, chave hermenêutica. O que é uma chave hermenêutica? É muito importante a gente ter essa definição nesse ponto. Nós vamos falar disso mais à frente. A chave hermenêutica, como está escrito aqui, é um centro unificador. É um ponto que a gente vai pegar e toda a escritura vai gravitar em torno dele. Nós vamos ter ali, aqui é o ponto e tudo vai gravitar em torno dele. Isso é bom, mas ele é preciso ser feito com cuidado. Nos idos dos anos 90, anos 80, para ficar aqui no Brasil, nós tivemos uma ênfase em Jesus como a chave hermenêutica. Isso poderia ser feito. Isso seria legítimo se fosse feito com cuidado devido. Só que, por exemplo, nesse tempo, para onde acabou descambando essa ideia de Jesus como uma chave hermenêutica? Acabou descambando o seguinte: se era Jesus falando, beleza, vamos cumprir. Se não era Jesus falando, se esse texto não tem nada de Jesus, não fala de Jesus, então, não fala claramente de Jesus, então esse eu descarto a autoridade desse texto.
Se o que Paulo falou, eu não vejo Jesus falando da mesma forma, logo aquilo que Paulo falou é Paulo falando. O que Jesus falou é Jesus falando. Então eu vou seguir Jesus. Tudo que está relacionado a Jesus. Se estiver não estiver relacionado diretamente a Jesus, eu desconsidero. Então isso pode ser um problema. Um outro problema, quando você usa um centro unificador, uma chave hermenêutica, é cair na tentação de forçar o texto a falar aquilo que o texto não está falando. Como eu disse, apesar de Jesus ter dito que toda a escritura testificam dele, ele não quer dizer com isso que em cada vírgula, em cada versículo, você vai achar algo evidente ou que sinalize a pessoa de Cristo em algum aspecto. O que ele quis dizer como um todo é que toda a Bíblia aponta para ele, né? Os aspectos da sua vinda, a promessa dele, a vinda dele, a vida dele, o ministério dele e a exaltação e a vitória dele. Toda ela, em alguma medida, vai estar sinalizando nessa direção. Mas quando eu começo a ler qualquer texto querendo achar ali uma cristologia, eu começo a forçar o texto. Eu deixo de fazer a exegese para fazer a exegese. Então, vamos pensando em chave hermenêutica, vários temas e conceitos já foram sugeridos por estudiosos da Bíblia como chave para a elaboração de teologia bíblica. A aliança, que é, né, a gente... no Betel brasileiro a gente estuda teologia bíblica a partir da perspectiva da aliança, aliancista, né, que a gente chama, né, da lei, soberania de Deus, universalismo, eleição, promessa, comunhão do seu povo, reino de Deus e o plano salvífico de Deus na história. Isso é um aspecto mais da teologia bíblica de missões. Reino de Deus e plano salvífico de Deus são chaves hermenêuticas que são usadas comumente dentro da teologia bíblica da missão. Sugerimos a linha dos dois últimos conceitos por serem mais abrangentes e dinâmicos, o suficiente para mostrar uma unidade de crescimento. A ideia de missão resume bem estes dois conceitos e, ao mesmo tempo, realça a ligação entre este e os outros temas acima citados. O que o Timóteo Carre quer dizer com isso aqui é o seguinte, que a ideia de um reino de Deus e plano salvífico de Deus na história está contida na missão de Deus. E, pegando essa chave hermenêutica, uma ou outra, ou as duas compondo uma chave, está dentro dela a aliança, está dentro dela a lei, está dentro dela a soberania, a promessa, a eleição, as outras estão contidas. Ele entende que esses dois, reino de Deus e o plano salvífico de Deus na história, engloba todos os demais abordagens, todas as demais abordagens. Por último, nós temos aqui um gráfico que vai destacar essa ideia da Bíblia como uma unidade, apontando numa mesma direção, uma única história, um único propósito. A grande história. E Deus é o alfa e o ômega da teologia bíblica. Deus em glória eterna, né, antes da criação, e Deus e seu povo em eterna glória, após a consumação. Né? Nós vemos essa primeira reta aqui. Aí nós temos abaixo, criação, queda, redenção, o julgamento e nova criação, que são os 5 grandes temas da Bíblia. Ok? Deus abençoe, nós terminamos esse vídeo aqui, vamos para o próximo.